Eu matei os meus pais no dia em que nasci, ou pelo menos foi o que eles me disseram todos os dias da minha infância, como se o meu choro fosse uma sentença de morte para os sonhos deles. 5 anos atrás, quando escolhi o meu caminho e não o deles, eles não me cortaram apenas da herança familiar, cortaram-me do ar que respirava, deixando-me sangrar sozinha nas ruas de Lisboa. Agora, eles voltam, mendigando perdão com as mãos sujas de arrependimento forçado, e eu sorrio por dentro, porque a vingança não é um grito, é um sussurro que os fará implorar pela morte que eu já lhes dei. Eu ainda me lembro do cheiro de azeite queimado na cozinha da nossa casa em Alfama, aquele aroma que se misturava com o sal do Tejo e o suor do meu pai depois de um dia a descarregar caixas no cais. Ele era um homem de mãos calejadas, com unhas pretas de terra e óleo, que sonhava em ver-me como advogada, a defender os direitos dos pobres como ele, mas com um fato impecável e um salário que pagasse as contas sem o pavor de cada fim de mês. A minha mãe, com os seus cabelos pretos sempre presos num coque apertado como uma promessa de ordem, costurava vestidos para as turistas no Chiado, imaginando-me numa galeria de arte não como pintora, mas como curadora, rodeada de quadros que valessem fortunas. Eles construíram-me como um castelo de expectativas, tijolo a tijolo, e eu era a rainha que devia reinar sobre aquilo tudo. Mas eu não queria ser rainha. Queria ser o vento que derruba muralhas. Aos 25 anos, larguei a faculdade de Direito no meio do 3º ano, com as notas perfeitas que eles tanto elogiavam, e inscrevi-me num curso de Belas Artes na Universidade de Lisboa. É o meu sangue a falar, disse-lhes eu na noite em que anunciei a decisão, sentada à mesa de carvalho lascado, com o prato de bacalhau intocado à minha frente. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o fado que ecoava da rua. O meu pai largou o garfo com um estrondo, os olhos vermelhos como se eu tivesse cuspido no vinho do Porto que ele guardava para ocasiões especiais. Sangue. Isso é veneno, filha. Veneno que nos vai matar a todos. A minha mãe chorou sem som, as lágrimas caindo no arroz como gotas de chuva num rio seco, murmurando orações à Senhora da Conceição que nunca a ouviram. Eles não gritaram, não. Os portugueses não gritam assim, nós fervemos por dentro, como o mar que bate nas falésias da costa da Caparica, erudindo a rocha devagarinho até que reste só pó. Naquela noite, o meu pai fumou 2 maços de SG gigante na varanda, olhando para o castelo de São Jorge como se fosse o inimigo que eu me tornara. A minha mãe dobrou as minhas roupas na mala que preparou para mim ao amanhecer, cada dobra um adeus silencioso. Vai, então. Mas lembra-te, sangue não mente. Vais voltar a rastejar. Eu saí com uma mochila nas costas e o coração na garganta, o sol nascente pintando as ruas de Alfama de um laranja que parecia sangue fresco. Atrás de mim, a porta fechou-se com um clique que ecoou como uma sentença de morte. Os primeiros meses foram um inferno disfarçado de liberdade. Aluguei um quarto minúsculo no bairro Alto, onde as paredes rangiam com as festas noturnas e o cheiro de haxixe se misturava ao café forte que bebia para não dormir. Pagava as contas com empregos precários, servia gins no Lisboa Factory aos fins de semana, desenhava tatuagens para marinheiros no cais do Sodré, e vendia esboços a turistas que achavam que um rabisco meu valia mais que o pastel de nata que comiam. A fome era uma companheira constante, roendo-me as entranhas como um cão raivoso, mas eu pintava. Como pintava! Telas enormes de acrílico e óleo, cheias de rostos distorcidos, rostos como os deles, com olhos vazios e bocas abertas em gritos mudos. A herança queimada, chamei a primeira série, exposta num café esquecido no Intendente. Vendia-se por tuta e meia, mas cada euro era uma vitória, um prego no caixão da aprovação deles. À noite, sozinha na cama que rangia como ossos velhos, eu revivia as cenas. O pai a bater com o cinto no tampo da mesa quando eu falhava um teste de matemática aos 12 anos, não por raiva, mas por amor duro, que te faz forte. A mãe a esconder os seus próprios desenhos de infância numa gaveta trancada, sussurrando-me que sonhos são para meninos ricos, não para nós, que viemos do nada. Eles me moldaram à imagem deles, mas eu era argila rebelde, rachando nas bordas. Escrevia cartas que nunca enviava, vocês plantaram sementes de ódio no meu peito, e agora elas florescem em espinhos. Mas o ódio era um luxo que eu não podia pagar ainda, sobreviver era a minha arte primeiro. Um ano depois, conheci o João num ateliê improvisado no Terreiro do Paço. Ele era um escultor de 28 anos, com mãos que pareciam feitas de mármore rachado e um riso que cortava a névoa da manhã lisboeta. Tu pintas como se estivesses a sangrar a alma, disse-me ele, tocando num quadro meu de uma mulher afogada no Tejo, os cabelos como algas pretas. Apaixonámo-nos devagar, como o vinho a envelhecer nas caves do Douro,
primeiro o toque hesitante, depois o fogo que consome. Ele era o oposto dos meus pais, um homem que acreditava em caminhos tortos, que me levava a dançar fado em tabernas escondidas numa oraria, onde as vozes roucas cantavam de perda e renascimento. Juntos, construímos um estúdio num armazém abandonado em Alcântara, com paredes de tijolo no e luz que entrava pelas janelas partidas como confetes de sol. Mas o sucesso veio com o preço da solidão. As minhas pinturas começaram a ser notadas, uma exposição no MAT, críticas no público que me chamavam a voz da geração cortada. Vendia obras por milhares, comprava o meu primeiro apartamento no Príncipe Real, com vista para os jardins do Palácio de São Bento. O João propôs-me casamento numa noite de verão na Praia da Conceição, ajoelhado na areia com um anel de prata simples, forjado por ele próprio. Casa comigo, e vamos queimar o passado juntos. Eu disse sim, mas no fundo, o passado não queimava, ele fumegava, esperando o vento certo para se tornar incêndio. 5 anos se passaram assim, um mosaico de vitórias e vazios. Eu era Inês agora, não a filha obediente, mas a artista que os jornais citavam. O João e eu tínhamos um filho a caminho, 3 meses de barriga ainda discreta, um segredo que partilhávamos só conosco. A vida era um quadro quase completo, mas faltava a assinatura, o confronto. E então, numa tarde chuvosa de outubro, o telefone tocou. Número desconhecido, mas o código era de Lisboa, do mesmo bairro que eu fugira. Filha. És tu. A voz da minha mãe, rouca como o fado que ela cantava baixinho na cozinha. O meu coração parou, como se o Tejo tivesse congelado. Mãe. Foi tudo o que consegui dizer, a mão tremendo no telemóvel, o pincel caindo no chão do estúdio. Precisamos de falar. O teu pai. Ele está mal. Muito mal. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som da chuva contra as vidraças, como lágrimas que eu não derramava há anos. Eles voltavam, não por amor, mas por necessidade. E eu, pela primeira vez em 5 anos, sorri de verdade, um sorriso afiado como uma navalha. A vingança não esperava mais. Eles marcaram o encontro para o domingo seguinte, no Café Nicola, no Rossio, aquele lugar onde os poetas de outrora bebiam café e conspiravam revoluções. Eu cheguei cedo, vestida com um casaco de lã cinzento que o João me comprara em Sintra, o cabelo solto como uma cascata negra sobre os ombros. O ar cheirava a castanhas assadas e a história velha, e eu sentei-me numa mesa de canto, observando a multidão, turistas com mapas amassados, locais com olhares cansados de quem carrega o peso do império perdido. O meu chá de limão fumegava à minha frente, mas eu não bebia, bebia o momento, saboreando o veneno que preparava na mente. Quando entraram, o mundo pareceu encolher. O meu pai, outrora um touro de ombros largos, agora era uma sombra curvada, apoiado numa bengala de madeira escura que batia no chão como um coração irregular. O cabelo grisalho, ralo nas têmporas, e o fato desbotado que ele usava nos domingos de missa. Atrás dele, a minha mãe, mais magra que nunca, os olhos fundos como poços secos, o jail de lã apertado ao peito como se protegesse um segredo. Eles pararam à porta, procurando-me com olhares nervosos, e quando me viram, o pai acenou debilmente, um gesto que era metade saudação, metade rendição. Inês. Ele murmurou o meu nome como se doesse, sentando-se com um gemido. A mãe sentou-se ao lado, as mãos entrelaçadas no colo, anéis de casamento polidos pelo tempo. Obrigada por vires. Não sabíamos se... Ela parou, engolindo em seco. Eu inclinei-me para a frente, os olhos fixos nos deles, sem piscar. Eu vim. Fala agora, ou cale-se para sempre. As palavras saíram frias, como o vento do Atlântico em Cascais. O pai pigarreou, olhando para o chão. Temos um problema. Um grande problema. O teu tio. Ele fugiu com o dinheiro da família. A casa, os negócios no cais, tudo perdido. E eu? O meu coração. Os médicos dizem que preciso de uma operação, cara. Muito cara. Eu ri. Não um riso alto, mas um riso baixo, que ecoou na mesa como vidro partido. Então é isso. 5 anos de silêncio, e agora eu sou a vossa salvação. A filha pródiga que vos há de resgatar do abismo que cavaram sozinhos. A mãe estendeu a mão, tocando a minha, mas eu recuei como se fosse fogo. Não é assim, filha. Sentimos a tua falta. Todos os dias.
Os teus quadros. Vimos no jornal. Estamos orgulhosos. Orgulhosos. A palavra era uma faca, torcida no ferimento antigo. Eu via através dela, o orgulho era uma máscara para a mendicidade. Contei-lhes da minha vida, devagar, pintando o quadro com pinceladas precisas. O estúdio em Alcântara, as exposições em Paris e Berlim, o João e o bebê a caminho. Eu floresci sem vocês, disse eu, a voz suave como seda rasgada. Mas florescer dói quando as raízes foram arrancadas. O pai baixou a cabeça, lágrimas pingando na mesa. Perdoa-nos. Por favor. Ajuda-nos, e seremos uma família de novo. Família. A palavra era um veneno doce, e eu bebi um gole. Eu penso nisso, respondi, levantando-me. Mas pensem nisto, o que vale uma família que só volta quando sangra. Saí do café com o coração a martelar, a chuva fina molhando o meu rosto como lágrimas alheias. Liguei ao João do Elétrico 28, a voz tremendo. Eles voltaram. E eu? Eu quero que paguem. Ele ficou em silêncio por um momento, o som do motor preenchendo o vazio. Como, amor? Com amor ou com ódio? Eu fechei os olhos, vendo os rostos deles na escuridão. Com ambos. É a única forma de curar. Naquela noite, no nosso apartamento no Príncipe Real, o João e eu sentámos-nos no terraço com uma garrafa de vinho verde gelado, as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. Contei-lhe tudo, cada palavra, cada olhar trocado no café. Ele ouviu, as mãos nos meus joelhos, os olhos castanhos cheios de uma paciência que me ancorava. A vingança é um espelho, disse ele por fim, acendendo um cigarro. Mostra-te a ti mesma, distorcida. Tens a certeza? Eu toquei na barriga, sentindo o leve movimento do nosso filho, como um segredo vivo. Tenho. Mas não será sangue. Será alma. Vou dar-lhes o que querem, família, ajuda, mas no meu tabuleiro. Planeámos devagar, como artistas a esboçar um fresco. Eu contactaria um advogado amigo, o Miguel, que devia favores de uma exposição que cortei para ele. Ele alteraria os papéis, eu pagaria a operação do pai, mas em troca, eles assinariam uma hipoteca sobre a casa de Alfama, a única coisa que restava deles. Não é roubo, expliquei ao João, traçando linhas num papel com um lápis de carvão. É justiça. Eles cortaram-me, eu corto de volta, mas devagar. E havia mais, convites para jantares, visitas ao estúdio, onde eu os faria ver os meus quadros de perto, forçando-os a confrontar o monstro que criaram. Vão implorar perdão de verdade, sussurrei, e só então decido se perdoou. Os dias seguintes foram um vórtice de emoções, como o mar em alta na Ericeira. Recebia mensagens da mãe, pensamos em ti, filha. Faz o jantar de bacalhau como dantes. E eu respondia com frases curtas, frias, plantando sementes de esperança falsa. O pai enviava fotos antigas, nós os três na feira de São Mateus em Viseu, sorrisos forçados sob o sol de setembro. Cada uma era uma farpa no meu peito, mas eu guardava-as num ficheiro no telemóvel, um altar de dor. O João preocupava-se, via nas minhas olheiras, no modo como eu pintava agora com traços furiosos, vermelhos como sangue arterial. Não te percas nisto, Inês. O bebê precisa de ti inteira. Eu beijava-o, prometendo, mas no escuro, sonhava com os olhos dele suplicantes. A primeira visita ao hospital foi na quinta-feira. Levei-os de táxi até ao Hospital de Santa Maria, o ar-condicionado zumbindo como um enxame de dúvidas. O pai ia no banco da frente, a bengala entre as pernas, contando histórias velhas do cais para preencher o silêncio. Lembras-te do dia que caíste no Tejo, aos 8? Eu mergulhei sem pensar. Eu olhava pela janela, as ruas de Lisboa desfocadas pela chuva. Lembro-me de me salvares. Mas quem me salvou depois? A mãe, no banco de trás, apertou o meu ombro. Nós. Sempre. Mentira. Mas eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. No quarto, o cirurgião explicou o procedimento, bypass coronário, risco moderado, custo de 15.000 euros. Eu assinei os cheques sem hesitar, sentindo o peso do dinheiro como algemas que eu própria forjava. Obrigado, filha, murmurou o pai, a voz fraca sob a camisola hospitalar. És a nossa luz.
luz. Eu era o fogo que os consumiria. Deixei-os lá, o cheiro de desinfetante grudado à roupa, e fui para o estúdio. Pintava então uma nova tela, o regresso dos fantasmas, 3 figuras sombrias à mesa, mãos estendidas para uma criança que virava as costas, o fundo rocio em chamas. O João encontrou-me ali ao anoitecer, as mãos sujas de tinta preta. Como foi? Perguntou, abraçando-me por trás. Como um funeral adiado, respondi, virando-me para ele. Fizemos amor ali mesmo, no chão coberto de telas, urgente e desesperado, como se o corpo pudesse apagar a mente. Depois, deitados, eu confessei o plano completo, os jantares onde os faria reviver cada humilhação, as cartas que escreveria forçando-os a admitir falhas, o clímax na exposição que planeava para o mate, onde exibiria a família partida, retratos deles, nus na alma, expostos para o mundo ver. Eles vão quebrar, disse eu, traçando círculos no peito dele, e eu vou recolher os cacos, ou pisá-los. Ele beijou a minha testa. Só não te quebres tu também. Mas eu já estava rachada, e a vingança era o ouro que preenchia as fendas. As semanas que se seguiram foram um bailado macabro de reconciliação falsa. Convidei-os para jantar no nosso apartamento, uma noite de sexta com o aroma de cataplana de marisco a encher o ar, velas tremulando nas mesas de madeira reciclada. O João foi o perfeito anfitrião, contando anedotas do Douro onde crescera, enchendo os copos de vinho tinto robusto. Eu observava, a barriga agora visível sob o vestido solto de algodão, um lembrete vivo do futuro que eles quase roubaram. O bebê, disse a mãe, tocando a minha barriga com hesitação, os olhos brilhando. É um rapaz ou rapariga? Ainda não sabemos, respondi, mas por dentro, gritava, é o meu, não vosso. O pai comeu devagar, elogiando a comida, mas os olhos dele vagueavam para os quadros nas paredes, os meus, cheios de dor crua. Estes és tu, não é? A nossa Inês, toda dorida. Eu inclinei-me, o garfo na mão como uma arma. Não, pai. Estes sois vós. A dor que me deixastes. O silêncio caiu como uma cortina pesada, quebrado só pelo tilintar dos talheres. A mãe engasgou com um bocado de amêijoa, tossindo. Não fales assim. Estamos aqui para curar. Curar. Ri por dentro. Depois do jantar, mostrei-lhes o estúdio via videochamada, não queria-os perto ainda. Vê do que criei do nada que me destes. Eles murmuraram admiração, mas viu a inveja nos olhos do pai, o ressentimento na boca da mãe. Sempre soubemos que eras especial, disse ela. Mentira. Mas eu plantava, então por que cortar-me? Porque o silêncio. O pai baixou a cabeça. Medo. Medo de te perdermos para o mundo. Medo. A raiz de tudo. Enviei as cartas depois. Uma por semana, seladas com cera vermelha como sangue. A primeira, lembra-te da noite em que me disseste que os meus sonhos eram prostituição da alma. Escreve-me o que sentes agora. A segunda, a mala que preparaste, mãe. Cada dobra era um adeus. Descreve o teu arrependimento em 500 palavras. Elas respondiam, páginas trêmulas de confissões rasas, fomos duros, mas amávamos-te, e eu guardava, um dossiê de almas nuas. O João lia por cima do meu ombro, preocupado. Isto está a consumir-te. Mas era viciante, como o fado que dói e liberta. A operação correu bem, o pai saiu do hospital fraco mas vivo, a gratidão dele uma coleira que eu apertava. Assinaram os papéis da hipoteca no notário no Chiado, mãos tremendo no contrato. É temporário, disse o advogado Miguel, pescando-me. Até pagares de volta. Mas não pagaria. A casa de Alfama seria minha, um troféu da guerra silenciosa. Então veio a gravidez avançada, o ventre pesado como segredos. Eles ligavam diariamente, oferecendo-se para ajudar, deixa-nos vir, filha. Cozinhamos para ti. E eu deixava, visitas curtas onde os fazia sentar no sofá, contando histórias da infância que reescrevia, lembras-te quando me bateste por desenhar em vez de estudar? Isso não era amor, era prisão. O pai chorava, abanando a cabeça. Eu era um homem ignorante. A mãe assentia, e eu, uma mulher assustada. Progresso. Mas o ódio em mim crescia, alimentado pelo cansaço,
pelas noites sem dormir com o bebê a chutar. O clímax aproximava-se, a exposição no MAD. A família despedaçada, o título que os convidaria. Mandei os bilhetes por correio registado, com uma nota: vim de ver quem nos tornamos. O João, agora pai ansioso, suplicou: para Inês. O bebê nasce em semanas. Deixa ir. Mas eu não podia. A vingança era o parto da minha alma. O dia da exposição amanheceu claro, o céu de Lisboa um azul impiedoso, como o olhar de quem julga. O MAD, com as suas linhas modernas contra o Tejo, fervilhava de gente, críticos, colecionadores, amigos do João que fingiam não ver a tempestade nos meus olhos. Eu andava devagar, o vestido solto escondendo a barriga de 8 meses, cumprimentando com sorrisos ensaiados. Os quadros pendurados como peles arrancadas, o corte, uma navalha gigante cortando um cordão umbilical que ligava pais a filha, sangue silencioso, rostos deles distorcidos em azulejos partidos, e o central, o regresso, 3 figuras ajoelhadas perante uma mulher grávida, mãos estendidas em súplica, o fundo rocio em chamas controladas. Eles chegaram no fim da tarde, o pai ainda fraco, apoiado na mãe. Vestidos simples, como peregrinos em Fátima, olhos baixos para evitar os flashes. Eu aproximei-me, beijando as faces frias. Bem-vindos à minha verdade. Levei-os pela sala, parando perante cada peça. Isto és tu, pai, a bater na mesa. Sentes a raiva? Ele engoliu em seco, murmurando: sim, filha. Sinto. A mãe, e tu, escondendo os teus desenhos. Medo ou inveja? Ela chorou, abanando a cabeça. Amor mal dado. No central, o regresso, pararam como estátuas. O pai tocou o quadro, os dedos trêmulos na tela. Nós fizemos isto. Perdoa-nos, Inês. De joelhos. E ajoelharam-se ali, no meio da multidão que fingia não ver, o Tejo murmurando ao fundo como um coro fúnebre. Lágrimas corriam, confissões sussurradas: fomos monstros. Volta para nós. O ódio em mim rachou, como gelo no inverno do Gerês, e por um momento, vi não inimigos, mas pais quebrados, humanos no fim. A contração veio então, afiada como uma lâmina. O bebê. Agora, sussurrei, caindo de joelhos com eles. O João correu, chamando a ambulância, o caos engolindo a galeria. No hospital, horas de dor e luz, o nosso filho nasceu, um rapaz, com olhos castanhos como o pai, choro forte como o mar. Eles esperaram na sala de espera, mãos unidas em oração. Quando os deixei entrar, o pai segurou o neto com mãos que tremiam, lágrimas lavando o rosto. És abençoada, filha. A mãe beijou a testa do bebê, sussurrando perdão. E eu, exausta, o corpo dorido como uma tela acabada, olhei para eles e vi: a vingança fora o meu quadro, mas o perdão era a moldura. Fiquem, disse eu, a voz rouca. Mas desta vez, no meu caminho. Meses passaram como névoa no Douro. O Afonso, nomeámos o bebê assim, pelo avô paterno do João, crescia rápido, um furacão de risos e choros que enchia o apartamento. Eles vinham todos os domingos, trazendo doces de Belém e histórias suavizadas do passado. O pai, recuperado, ajudava o João no estúdio, as mãos calejadas agora esculpindo argila em vez de caixas. A mãe costurava roupinhas para o Afonso, os dedos ágeis tecendo laços que eu nunca tivera. Mas a cicatriz permanecia. Nas noites quietas, quando o bebê dormia e o João roncava ao meu lado, eu olhava para o teto e revivia o corte, o silêncio dos anos, o vazio que me forjara. A vingança não os destruíra, libertara-nos a todos, devagar, como o sol a derreter o gelo nas serras de Monsanto. Escrevi uma nova série de quadros, renascidos, rostos deles agora serenos, entrelaçados com o meu e o do Afonso, o Tejo calmo ao fundo. Um dia, no nosso piquenique na praia do Guincho, com o vento a chicotear as ondas, o pai puxou-me à parte. Eu errei, Inês. Mas tu nos salvaste. Não com dinheiro, mas com verdade. Abracei-o, sentindo os ossos frágeis sob a camisa. E vós salvastes-me, ao voltar. Não era perdão completo, o perdão é uma ferida que fecha, mas deixa marca, mas era paz, como o fado que canta de dor e esperança. Agora, aos 30 anos,
Caminho pelas ruas de Lisboa com o Afonso ao colo, o João ao lado, e eles atrás, uma família remendada com linhas de ouro japonês. Kintsugi, aprendi num livro, a arte de tornar as quebras mais belas. O caminho que escolhi há 5 anos não foi corte, mas ponte. E sobre essa ponte, caminhamos todos, devagar, sob o sol pleno do Tejo.